O governo de Luiz Inácio Lula da Silva tem enfrentado fortes críticas nos últimos meses devido a uma combinação de problemas econômicos e escândalos de gastos envolvendo figuras próximas ao presidente, incluindo a primeira-dama, Janja da Silva. Com o dólar em alta, uma economia pressionada e uma sequência de denúncias sobre uso indevido de recursos públicos, o cenário político e econômico do Brasil se mostra cada vez mais turbulento. Neste vídeo, vamos analisar o impacto dessas questões no bolso dos brasileiros, os detalhes sobre os escândalos que vieram à tona e as possíveis consequências desse governo para o futuro do país. Dólar em alta e o impacto na economia. Desde o início do governo Lula, o dólar tem mostrado uma trajetória de alta que preocupa economistas e empresários. A instabilidade política e as declarações do presidente, muitas vezes críticas ao mercado, têm contribuído para um cenário de desconfiança entre investidores. A alta do dólar afeta diretamente o custo de importações, encarece produtos e serviços, como combustíveis e alimentos, e prejudica setores que dependem de insumos estrangeiros. Para o cidadão comum, isso significa preços mais altos no supermercado e um aumento no custo de vida. Analistas apontam que a falta de clareza nas políticas econômicas do governo e os frequentes conflitos com o setor privado são fatores que alimentam essa instabilidade. Enquanto isso, a promessa de crescimento econômico parece cada vez mais distante. E a população sente os efeitos no dia a dia. Escândalos de gastos, o caso Janja e outros. Além dos problemas econômicos, o governo tem sido alvo de críticas devido a uma série de escândalos de gastos públicos. Um dos casos mais polêmicos envolve a primeira-dama, Janja da Silva, que teria utilizado recursos públicos para viagens e eventos privados. Segundo denúncias, Janja teria promovido eventos que custaram milhões aos cofres públicos, sem transparência ou justificativa clara. Essas acusações geraram revolta em um momento em que muitos brasileiros enfrentam dificuldades econômicas e cortes em serviços essenciais. Outros escândalos incluem gastos excessivos em eventos oficiais, como o desfile de 7 de setembro, e denúncias de superfaturamento em contratos governamentais. Essas revelações têm minado a confiança no governo e alimentado protestos em diversas partes do país. A reação da população e da oposição. A insatisfação com o governo. Lula tem se refletido em manifestações populares e na queda de sua aprovação nas pesquisas. Grupos da oposição têm usado esses escândalos como combustível para criticar a gestão atual, destacando a contradição entre o discurso de Lula, em defesa dos mais pobres, e os gastos considerados exorbitantes. Nas redes sociais, hashtags como o governo Lula e do Fora Lula têm ganhado força, com internautas cobrando explicações e maior transparência por parte do governo. Enquanto isso, aliados de Lula tentam minimizar as denúncias, classificando-as como narrativas da oposição. O futuro do Brasil sob pressão. Com o dólar em alta, uma economia fragilizada e escândalos sucessivos, o governo Lula enfrenta um dos períodos mais desafiadores de sua gestão. A promessa de um Brasil mais inclusivo e próspero parece estar cada vez mais distante, e o governo terá que lidar com a insatisfação crescente para evitar um colapso político e econômico. Além disso, as denúncias de corrupção e má gestão trazem à tona uma questão importante. O que realmente está sendo feito com o dinheiro público? E como a população pode cobrar mudanças e maior responsabilidade do governo? O governo Lula tem enfrentado uma onda de crises que afetam tanto a economia quanto a confiança da população. O dólar em alta, os escândalos de gastos e a falta de respostas claras têm criado um cenário preocupante para o Brasil. E você, o que pensa sobre a atual situação do país? Como essas questões estão impactando o seu dia a dia? Deixe seu comentário e participe do debate. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais análises e atualizações sobre a política brasileira. Qual a sua opinião sobre o governo Lula? Comente abaixo.